mais uma vez agradecendo o deputado federal Vitor Lippe, sempre participando conosco aqui do Jornal da Band, direto de Brasília. Deputado, muito boa noite. Boa noite, Paulo Roberto, Adriano Castor, o Ed Passo, João Vitor, toda essa equipe dinâmica aqui da Band. Satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. Deputado, vários assuntos, vários temas. Vou começar pela reforma tributária. O senhor foi um dos entusiastas desta reforma, falou diversas vezes da necessidade. Todos nós sabemos da necessidade, da urgência da reforma tributária. A forma como ela saiu, foi divulgada até agora, realmente ainda tem algo que precisa, talvez, algo não, várias situações que precisam ser melhor estudadas. Muitas alíquotas não se sabe como será ainda, enfim, muitas atividades estão preocupadas, principalmente o setor de serviço. Quando falamos aí do setor dos advogados, dos engenheiros, dos contadores, está todo mundo preocupado com o aumento de carga tributária. Enfim, deputado, era o que dava para sair e a partir de agora, alguns ajustes deverão acontecer? Paulo Roberto, esses últimos 6 meses trabalhei muito, né? Eu sou um dos 13 apóstolos da tributária. Nós tivemos que fazer essa missão aqui pelo Brasil, porque, como você falou, todo mundo sabe que o Brasil tem o pior sistema tributário do mundo. É o 184 pior sistema tributário do mundo, segundo o Banco Mundial. Ele é 7 a 10 vezes mais caro dentro das empresas para conseguir pagar, conseguir calcular o imposto. E isso cria tanta judicialização, porque nós já tivemos 450 mil normas fiscais nos últimos 30 anos, dá 35 mudanças na lei todos os dias úteis. Quer dizer, isso não existe no mundo, um sistema tão complicado e tão complexo como esse. E isso faz com que, muitas vezes, você paga e aí o fiscal da Receita diz que não é aquilo, você entra na justiça, conclusão, quanto é que está sendo discutido na justiça? Qual é o valor? 70% do PIB. Nos outros países é 1% do PIB, quer dizer, 70 vezes mais. Isso dá hoje quase que 6 trilhões de reais, não é bilhões, que estão sendo discutidos, criando uma grande insegurança no Brasil. E hoje tem sido analisado que esse é o principal e mais importante fator que impede o Brasil de crescer como os outros países do mundo. Nos últimos 30 anos, Paulo Roberto, o Brasil foi um dos países que menos cresceu no mundo. E isso prejudicou, porque a gente podia ter mais emprego, mais oportunidade, mais riqueza, mais prosperidade. Então o Brasil ficou para trás do mundo porque ele tem o pior sistema tributário que prejudica as nossas empresas. Isso fez com que as nossas empresas perdessem competitividade. Então hoje a gente importa muita coisa e aí a gente, quando você importa uma coisa, você gera emprego lá fora, né? E isso vai... então nós precisamos dar uma resposta para isso. E qual é a ideia? Trazer agora um sistema que é usado no mundo inteiro. Hoje quase 90% dos países do mundo usam o tal do IVA. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso, é o Imposto sobre o Valor Adicionado. Ele é utilizado em todos os países da Europa, todos os países da América, menos os Estados Unidos e o Brasil. Os Estados Unidos têm um outro sistema chamado Sale Tax. Todos os países da Ásia, praticamente, inclusive China, Índia, Japão, Coreia, Taiwan, todo mundo usa esse sistema que agora nós queremos usar. Mas é lógico, você vai adaptar o pior e para trazer o melhor, aquele que é o padrão OCDE, o padrão europeu, isso cria muitas dúvidas, como você falou. Então nós tivemos que conhecer esses outros sistemas, tirar as dúvidas, discutir. Houve um certo tumulto no finalzinho, todo mundo viu aí no noticiário. Nossa, foi complicado a aprovação, é verdade, porque foi difícil chegar no texto final, porque nós precisávamos fazer algumas mudanças, inclusive de beneficiar alguns setores, os mais importantes, obviamente, para o Brasil e para a sociedade. E a gente hoje acho que tem a melhor proposta que a gente conseguiu fazer. Mas ainda é preciso fazer algumas mudanças que poderão ser feitas no Senado. A gente aprovou na Câmara e agora o Senado poderá ainda trazer algumas melhorias. E aí volta para a Câmara de novo, né? Se houver mudança significativa, se for só mudança de texto ou supressão, mas se houver mudança de entendimento, essa questão, por exemplo, da CBS, né, que é a contribuição sobre bens e serviços. Ainda não tem uma alíquota definida, né? Não está claro isso ainda. Não está. Porque a regra é o seguinte, algumas regras para quem está nos ouvindo aqui, bom, vocês estão fazendo um sistema tributário, mas o que vocês pretendem com isso? Bom, primeiro, não pode aumentar imposto. Então a ideia é você criar um equilíbrio
Hoje, eu diria para você que os produtos que você compra, a grande maioria passaram por uma indústria, certo? Perfeito. Você compra um celular, um carro, uma peça de carro, qualquer coisa, uma bicicleta, passou por uma indústria. Hoje, o imposto mais alto do mundo sobre produto industrializado é o Brasil. Então, você vai no supermercado, vai numa loja, vai comprar um sapato, vai comprar... Aqui, o imposto é 50 a 100 vezes mais caro do que nos outros países do mundo. Então, o que a gente vai ter que buscar? Baixar um pouco o produto dos serviços industrializados, tá? Diminuir a burocracia, trazer mais segurança jurídica para que o Brasil volte a crescer e gerar empregos. Eu costumo dizer que essa é a PEC do emprego, porque quando você ajuda as empresas e as indústrias, qual é a tendência? Haver um crescimento com a geração de emprego, que é o melhor programa social que existe. Dúvidas que ainda existem, que são muito importantes. Bom, primeiro, então a pessoa fala assim, o que vai me ajudar? Porque é importante as pessoas saberem que existem 3 tipos de impostos. A pessoa fala, pô, mas então eu vou pagar mais imposto? Não, você não vai pagar mais imposto porque não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo imposto sobre consumo, que é o que você compra. Porque tudo que você compra tem imposto. Então, esse produto que você está comprando é isso que está sendo discutido, é imposto sobre o consumo, quer dizer, o que o consumidor paga. Tem um outro tipo de imposto que chama imposto de renda, que é em cima daquilo que você ganha. Esse vai ser discutido depois. E tem um imposto sobre a propriedade, que é aquele imposto do carro que você tem, ou do imóvel que você tem, IPTU e etc. Então, são coisas diferentes, ou uma herança que você quer passar para alguém, ou quer transferir e tal. Então, são 3 tipos de impostos. Nós estamos discutindo agora o imposto sobre os produtos. Por que ele é muito importante? Porque ele é que define a capacidade da economia. Porque quanto pior for o sistema tributário, mais prejudica as empresas. Se prejudica as empresas, prejudica o crescimento, que prejudica a geração de riqueza, que prejudica emprego, renda das famílias, o consumo e assim por diante. Então, nós estamos mexendo em algo que é o coração da economia do país. Então, se a gente melhorar o sistema tributário, a gente tiver um sistema tributário semelhante ao da Europa, dos outros países, lógico que isso vai ser bom para as nossas empresas, nós vamos aprender com o que tem de melhor lá fora. O que deve beneficiar o consumidor? Bom, eu já falei aqui que isso se vai ajudar as empresas e as indústrias, porque vai reduzir custo de insegurança jurídica, custo administrativo e custo do imposto sobre produtos, né? Isso deve beneficiar a indústria que vai crescer, as empresas que vão crescer vão gerar empregos. Então, isso já é uma coisa muito positiva, milhões de empregos serão criados. Segundo benefício, os produtos industrializados, que a grande maioria das coisas que você compra passou por uma indústria, eles deverão ter um impacto de 5 a 10% de redução de custo. Então, eles devem chegar um pouco mais barato para as pessoas. Isso é bom. Vai diminuir o preço na prateleira. Exatamente. Por quê? Isso agora vai acontecer amanhã? Não. Esse é um problema. Demora aí nos 5, 6 anos. Tem uma transição. Chegar lá. Mas não tem problema. Nós estamos no caminho certo. Às vezes, não importa que demore um pouco mais, importa que nós estamos tomando uma decisão que está sendo esperada há 30 anos e nunca foi tomada. Agora estamos tomando essa decisão. Precisava ter um começo, né, deputado? Precisava começar, exatamente. Bom, outro benefício importante, cesta básica. Uma das coisas que é mais consumida pela população brasileira está dentro dessa tal de cesta básica. São os alimentos básicos, aquilo que as famílias dependem para sobreviver. Isso vai baixar o imposto para 0. Que bom. Hoje dependendo do estado, 10%, 12%, 14%. Isso vai baixar o preço dos produtos. Dependendo do estado, que aí a gente está falando do imposto chamado ICMS. Exatamente, exatamente. Então, eu diria que vai melhorar para as pessoas que dependem mais da cesta básica, então vai depender daqueles alimentos mais básicos para os brasileiros, deve reduzir o preço dos produtos industrializados e deve gerar milhões de empregos, e o Brasil provavelmente vai deixar de ser um dos países que menos cresce no mundo. Hoje acontece isso, Adriano. Se você pegar os últimos 30 anos, o Brasil está entre os 25% dos países que menos cresceu no mundo. É um absurdo com as oportunidades que a gente tem aqui. A gente tem que crescer pelo menos dentro da média ou acima da média do mundo. Então, acho que isso deverá mudar a curva de crescimento do Brasil para os próximos anos, que é a melhor coisa que pode acontecer para os jovens que precisam de emprego, as mulheres, as famílias. Então, eu estou muito convencido que vale a pena esse esforço. E você até me perguntou aqui, quando você começou a minha entrevista, só tem muitas dúvidas, né? Se vai ser bom para as indústrias que estão, vamos dizer, vão ter uma redução de imposto e que vai chegar um produto mais barato para o consumidor, vai ser bom, vai gerar mais emprego, mas tem muita dúvida na área dos serviços e do agronegócio.
Como é que ficam os alimentos? Os alimentos, o agro não mexe em nada, eles estão em regimes especiais, isso não deve, então, dar a nenhum aumento de imposto. No entanto, havia o risco dos serviços aumentar o imposto, porque uma das características do IVA é que bens e serviços têm o mesmo imposto. É no mundo inteiro assim, o único país do mundo, nem os Estados Unidos, que é outro, bem e serviço é igual. Aqui não, historicamente, produto ficou muito caro e bens ficou menor. Então nós vamos ter que equilibrar isso, que a gente chama de alíquota padrão. Provavelmente vai ser 25 ou 26 ou que 27. É mais que 16,32 sim, que as empresas pagam hoje. Se você olhar, quando você vai comprar um produto hoje industrializado, por exemplo, um carro, é quase 50% de imposto. Um calçado é 30 e poucos %, a roupa, então vai baixar a maioria das coisas que você consome. Você fala, bom, mas e serviço, como é que fica? Bom, como é que a gente tratou essa questão do serviço? Então, vai ter essa alíquota que vai ser igual de bens e serviços. Significa que o consumidor, na ponta, se ele vai comprar um produto ou vai comprar um serviço, ou vai usar um serviço, é igual. Então, o que os outros países do mundo fazem? Aqueles serviços essenciais, eles têm alíquotas reduzidas. Aqui no Brasil, foi colocado lá pela gente que essa alíquota reduzida vai ser 60% mais baixa. Se ela fosse 25%, essa aí seria 10%, vai. Estamos falando assim. Aí de educação, 10%. Transporte... vamos lá. Saúde, educação, transporte público, construção civil vai entrar também nessa área, né? Então, a área de locação de imóveis, essas coisas, são regime especial, então isso não incide o IVA. O simples não incide o IVA, que é hoje mais de 80% das empresas brasileiras. Turismo também entrou na alíquota especial, todos os setores de turismo, diversão, tarará, hotéis, bares, restaurantes, tudo isso vai à alíquota especial. Então, ainda tem alguns setores que não foram totalmente contemplados, mas são muito poucos. A gente calcula que isso representa algo em torno de 1% aproximadamente do setor de serviços, que pode ser que tenha um aumento de alíquota. Mas, no fim, ele vai ser beneficiado também, porque quando melhora a economia, Paulo, todo mundo consome mais, então você pode pagar um pouquinho mais de imposto, assim, que é gradativo, mas em compensação o crescimento da economia faz com que você venda mais. Né? Então a gente está no caminho certo, e acho que o maior problema da reforma tributária hoje é isso que eu vim fazer aqui, é o esclarecimento. É a comunicação do resultado, que é bom, mas que agora, precisa ser informado. Dentro dessas possíveis alterações, a reforma foi aprovada, existe uma transição aí com relação à reforma. Que é longa, hein? Que é longa, mas vamos pensar em 2024. Tá. O senhor que é um estudioso na matéria. Em 2024, a partir já do mês de janeiro, o que de fato já pode começar a mudar nessa carga tributária? Bom, esse ano, então, aprovou agora na Câmara, eu estava lá, lutei muito, quase, eu brinco que eu fiz teste cardíaco, viu? Durante a votação foi um tumulto, porque o setor, por exemplo, de turismo não tinha sido contemplado, então foi uma pressão muito grande, ainda tinha algumas dúvidas em alguns setores, por exemplo, cooperativas, que eu lutei muito para incluir as cooperativas em regime especial. Cooperativa tem 19 milhões de cooperados no Brasil, então a gente teve que ouvir todos os segmentos para tentar contemplar da forma melhor possível. Né? Isso, bom, então, enfim, então a gente aprovou na Câmara, agora vai para o Senado. No Senado já foi instituída uma comissão especial, e lá o presidente dessa comissão, desse grupo de trabalho, é o senador Efraim, é muito bom. Ele recentemente, você que é um profundo conhecedor da área tributária, você sabe que uma das questões mais complexas do Brasil são as obrigações acessórias. Ele é o autor da nova lei de simplificação das é um profundo conhecedor. Eu tenho certeza que ele vai conseguir ainda aperfeiçoar algumas coisas que, eventualmente, no tumulto das análises do texto que foi aprovado, ele vai poder ainda dar algumas contribuições. Então, no segundo semestre, Senado. O ano que vem são as leis complementares, porque nós estamos falando de uma emenda constitucional. A emenda constitucional não entra muito no detalhe. Ela fala o que vai acontecer nos setores, quem que vai ter regime especial, mas o que vai dizer, o que é o regime especial exatamente, direitinho, são as leis complementares. Então, o ano que vem nós vamos estar debruçados nas leis complementares, que é 2024. Em 2025, que é o ano seguinte, a gente começa essa ideia
colocar uma parte, 1% dos impostos do Brasil já vão estar, você vai ter que fazer, por exemplo, você vai calcular o imposto de uma empresa, você vai continuar calculando como é, mas você vai pegar 1% e vai colocar no sistema novo. Para que vai servir isso? Para testar exatamente a alíquota, porque aí nós vamos ver o impacto que vai dar para que você possa fazer o ajuste necessário nos 3 anos, 4 anos seguintes. Então nós vamos ter o resultado final lá na frente. Mas isso já foi tão importante para o Brasil, que o Brasil falou assim, não, nós vamos ter agora o melhor padrão e o melhor sistema do mundo, que isso já melhorou a nota Brasil de confiança. Vocês viram que a semana passada o governo e o Brasil pôde comemorar que já nós há 5, 6 anos atrás nós tínhamos perdido na avaliação, numa das agências de avaliação de confiança no Brasil, nós tínhamos ido para trás. Nós conseguimos recuperar isso graças e principalmente à aprovação da reforma tributária na Câmara Federal. Uma das dúvidas da maior parte dos empresários com relação a uma nova tributação seria a tributação de lucros e dividendos das empresas, que hoje a alíquota zero, você não tributa quando você faz essa transferência do CNPJ para o CPF, enfim. Essa é uma situação que ainda pode ser votada esse ano, para começar o ano que vem? Isso vai ser debatido no imposto de renda, como eu falei. Nós estamos falando sobre o imposto sobre consumo, Perfeito. Sobre o produto. Isso aí é renda. Então, é um debate. Eu não posso adiantar isso, não saberia dizer. Mas o senhor entende que essa é uma preocupação dos empresários? Sem dúvida, sem dúvida. Eu estive lá, eu tive a oportunidade de ir a Paris, nós passamos 4 dias lá, dentro do OCDE, que é um núcleo, que é o maior núcleo de estudos do IVA do mundo, porque foi na França que surgiu há 70 anos o IVA. E por que eles criaram esse imposto? Para que o imposto não fosse em cima de quem produz, fosse em cima para o consumidor, porque senão você prejudica quem está produzindo, e isso é muito ruim, porque daí se a pessoa não produz, ou fica muito caro para produzir, então isso aí deu certo no mundo inteiro. Hoje, como eu falei, 89% dos países usam esse sistema IVA. Nós fomos lá e tem um maior grupo de especialistas nisso. E eu acho que vai servir de referência essas questões internacionais. Sabe o que a gente percebeu? Que aqui no Brasil, em comparação aos outros países do mundo, uma das coisas que chamou muita atenção é que aqui o imposto é mais alto em cima dos produtos. E lá fora o imposto é mais alto em cima da renda. Então, quem sabe a gente consiga corrigir um pouco mais isso. Porque todo mundo vive de consumir as coisas, né? Não é isso? E nos outros países, Paulo Roberto, o pessoal fala, não, eu pago muito imposto aqui. Depende. Eu, por exemplo, eu pago 27,5%, acho que vocês também, deve ser uma média aqui que a gente paga. Dependendo do país da Europa, é 34%, chega a 45%, 43%, dependendo da renda. Se o cara ganha muito, ele vai acabar... Você vê os jogadores brasileiros quando eles vão para lá, eles acabam se dando mal, porque eles não querem pagar, porque eles acham que é muito e tal. Então, nos outros países,